Oiê, bem-vindos ao nosso canal de falar sobre vida cristã e tudo que ela envolve. Meu nome é Ana Stout e hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito, que é: cristão pode ter ansiedade ou depressão? É muito comum a gente achar que por nós sermos cristãos, nós estamos imunes a certos tipos de mal, de injustiças, que o nosso corpo pode até sofrer com as consequências da queda, mas não a nossa mente ou a nossa alma. Essa ideia, da gente ter um superpoder contra as dores psicológicas, ela é uma ilusão. Os transtornos mentais, assim como outras doenças, elas são consequência desse mundo caído que a gente vive. Eles são produtos, de um mundo de pecado. Então qualquer pessoa pode sofrer com depressão, ansiedade ou outras doenças, por uma predisposição ou por passar por certos traumas ou eventos específicos, que engatilharam certos comportamentos, muito estresse, luto, muitos motivos, Qualquer pessoa pode se deparar enfrentando ansiedade, depressão e outras condições. Isso não quer dizer que essas pessoas elas estão em pecado ou que elas não têm fé. Isso quer dizer que elas estão sofrendo assim como várias outras pessoas no mundo e assim também como vários outros personagens da Bíblia. Gente, essa é a sardinha para quem já ouviu aí os miados dela. Então, vários outros personagens bíblicos também sofreram de muitas angústias, de muitos desesperos, A gente vê a história de Eli, por exemplo. Eli, depois de executar várias coisas que Deus tinha mandado para ele é mandado para o deserto, ele fica ali e ele entra num estado de muita angústia e ele pede para Deus para morrer. Ele tá ali provavelmente com muito estresse, muita ansiedade, sem saber o que fazer, perdido no deserto, esperando. E ele pede para Deus para morrer. E Deus, ao invés de dar o que ele quer, dá o que ele precisa. Deus dá para ele o que ele precisa, que é comida e descanso. Ou seja, ele precisava ser cuidado. E então ele descansa. E Deus diz para ele que a jornada dele vai ser longa. Ou seja, os nossos sofrimentos às vezes vão ser longos. E a gente precisa ter cuidado, aceitar o cuidado. E a gente precisa descansar em Deus, que Ele sabe o que é melhor pra gente. Outro personagem da Bíblia que tem muitas angústias, muitas iras, é Davi. Davi lamenta nos salmos de forma que faz o nosso coração se identificar, Não somente quem tem ansiedade, depressão, a gente se identifica com o que Davi sente. E os outros salmistas, A tristeza, as angústias, o sentimento de que as coisas não dão certo pra gente. Mas no final dos salmos eles sempre entregam novamente para Deus. Isso aí tudo, o que a Bíblia está querendo dizer, mostrando pra gente esses vários exemplos? Que a gente vai sofrer, a gente vai realmente sofrer, mas há a forma correta de sofrer também, entregando para Deus as nossas dores. Outro exemplo é Salomão, em Eclesiastes. Ele está sendo uma pessoa ali constantemente confrontada. Ele viu que a sabedoria dele não é o suficiente para dar valor a ele também. Ele precisa de Deus, ele precisa redimir a dor dele colocando aos pés ali de Deus. O sofrimento não nos torna falsos cristãos, mas ser um cristão que sofre nos diz como sofrer da forma correta. E qual que é, essa forma correta de sofrer? A pergunta, de 1 milhão. A forma correta de sofrer é entregando as nossas dores ao pé da cruz. É buscando imitar a Cristo da forma que Ele sofreu diante das angústias dele. E cuidando, da nossa vida espiritual, assim como nós precisamos cuidar.
do nosso corpo e da nossa mente. Às vezes a gente tem uma ideia de que a vida espiritual é só orar e ler a Bíblia, né? Mas envolve muita coisa. A nossa vida cristã é tudo que nós vivemos. Se nós somos cristãos, onde nós estamos, o que nós fazemos faz parte da obra grande redentora de Cristo. Então a nossa identidade em Deus, ela não só nos guia em como a gente vai ler a Bíblia, em como a gente ora, mas como a gente vai agir no trabalho, em casa, nas nossas relações e também em como nós vamos cuidar do que Deus nos deu. Isso quer dizer, o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Nós somos seres integrais e nós temos que cuidar de nós de forma integral, fazendo exercícios físicos, comendo bem, lendo a Bíblia, orando, participando de uma comunidade e estando atentos se a nossa mente também está bem. Ignorar as dores não vai fazer com que elas sumam. Não tem como a gente escapar da dor ou achar que ela nunca vai vir. Uma hora ela vai vir, pode não ser uma depressão, ansiedade, mas a dor vai chegar, as angústias chegam. Quando você quebra o braço, né, você coloca gesso, você aceita a opinião do profissional, você toma o remédio que for necessário. E é a mesma coisa que a gente, é a mesma forma que a gente tem que agir quando a gente sofre de questões mentais. A gente não precisa ter medo de ir no psicólogo ou ter medo de ir no psiquiatra, né? Deus nos criou com a capacidade, graças a Deus, de desenvolver inúmeras formas de tratamento para melhorar a nossa vida. Então, formas de comer melhor, remédios para dor de cabeça e também esses remédios para transtornos emocionais. Tudo isso faz parte da glória de Deus, é um presente, é uma dádiva. Então, ser cristão e sofrer de depressão e ansiedade é difícil, mas o amor de Deus, ele permanece o mesmo. Você não é menos cristão por sofrer de ansiedade e depressão, e você não é menos cristão por dizer que você sofre disso. Se tem alguma coisa que faz em você sofrer, é mostrar, na verdade, o quanto você é dependente de Deus em tudo. Que, na verdade, é como todos nós somos. Paulo diz muito isso, né? Em Coríntios, quando ele fala sobre o espinho dele. Ele tem um espinho que diz que isso mostra a fraqueza dele. E ele fica alegre na fraqueza dele, porque a fraqueza dele aponta para Deus, como ele é dependente de Deus e como Deus faz a força nele. Como a força dele é Deus, e isso é o melhor para nós. Então, gente, ter ansiedade, depressão, bipolaridade ou inúmeras outras transtornos mentais não faz de você um cristão pior. Na verdade, ter esses sofrimentos só mostra como que o nosso mundo é ferido, como nós precisamos de Deus e como nós precisamos cuidar de nós de forma integral. Então, essa é a mensagem de hoje. Muito obrigada por quem acompanhou até aqui. Eu vou pedir para vocês curtirem se gostaram, comentarem e se inscreverem no canal. E a gente fica até a próxima.